Olá pessoal, tudo bem? Professor Luiz Henrique, vamos aqui para uma aula de processo do trabalho. Vamos trabalhar a questão de nulidades nessa aula, né? E nós temos como principal ponto a diferenciação entre nulidade absoluta e nulidade relativa, bem como trabalhar os dispositivos de lei que tratam sobre este assunto, tá? Então vamos lá, vocês têm aí o material disponibilizado aos alunos, né? E ali na parte acima nós falamos, tem o conceito da nulidade absoluta, né? Então, como a nulidade absoluta, gente, seria aquela que não existe correção, é um erro que não pode acontecer em hipótese alguma, tá? Então, gente, fere questão de interesse público ali, como está descrito ali no material. O principal exemplo de nulidade absoluta, que não existe conserto, é a questão da competência, né? A competência de uma ação possível ser ajuizada perante um juízo trabalhista. Se o juízo trabalhista não alegar a sua competência, aliás, ele deverá alegar sua competência, mas se por um equívoco o juiz também erra, se por algum equívoco ele não mencionar esta nulidade, se por algum equívoco ele não mencionar esta nulidade, o que vai poder ocorrer? A parte poderá alegar em sede de defesa, em sede de contestação, uma nulidade absoluta que não pode ser sanada. Agora nós temos a questão da nulidade relativa, que é o mais comum de ocorrer. Quando a gente fala de nulidade relativa, nós estamos diante de uma nulidade que ela pode ser corrigida, tá? Ela pode ser corrigida e tem algumas regras, que é o artigo 794 e seguintes da CLT, que são muito importantes. Por exemplo, recentemente num processo meu, que foi solicitado a juntada do contrato social da empresa. O contrato social da empresa, ele não é obrigatório a sua juntada no processo, e foi solicitado e acabou não sendo juntado, né? Uma falha, saiu na ata da audiência, um advogado correspondente, e, e o juiz quis alegar a nulidade relativa. O que eu fundamentei? Eu fundamentei que não havia prejuízo, que a alegação de nulidade não tinha sido feita no primeiro momento, e também aleguei que o contrato social não era um documento obrigatório, então daí ele voltou atrás e não declarou a nulidade. Então, nulidades relativas é, por exemplo, uma testemunha ouviu a outra, só que isso não prejudicou nenhuma das partes, ou nenhuma das partes alegou, vida que segue. Esses tempos caiu na prova da OAB que uma parte não foi intimada para apresentar contrarrazões. Opa, não tive direito de responder ao recurso da outra parte, isso é um erro grave. Só que o recurso subiu para o tribunal e não foi provido. Então, teve uma nulidade, mas não causou prejuízo. Então, não vamos decretar, vida que segue, né? Ou tu vai querer voltar atrás, responder o recurso que não foi aceito, né? Vai que tu fala uma bobagem nas tuas contrarrazões. Então, pessoal, as nulidades relativas são aquelas que têm como possibilidade o conserto, né? E tu tem que ter na ponta da língua, tu como advogado trabalhista, e tanto para fins de prova, né? Tu tem que ter esses dispositivos legais aqui. O 794 vai dizer que nos processos sujeito à apreciação só haverá nulidade quando houver manifesto prejuízo às partes. Então, se não tiver prejuízo às partes, não existe nulidade. Se fosse uma questão dissertativa, aquela hipótese aquele exemplo que eu dei das contrarrazões, que vai dizer o seguinte: não é necessário declarar nulidade, pois a parte que não foi intimada para apresentar suas contrarrazões não teve nenhum prejuízo. Em resumo, a parte que não apresentou contrarrazões, ela ia apresentar contrarrazões para quê? Para que o recurso não fosse aceito. Ele não foi, ela apresentando ou não. Então, houve uma nulidade, é uma nulidade relativa, porque pode ser sanada, porém, como não causou prejuízo, o processo segue normalmente, tá?
O 795, tu tem que cuidar muito quando tu está atuando como advogado, que as anulidades só podem ser arguídas no primeiro momento que tu tiver a oportunidade de falar. Se no primeiro momento que tu tiver a oportunidade de falar e tu não falar, aí tu não pode alegar novamente esta nulidade, tá? É bem diferente lá do direito penal. O direito penal, o advogado criminalista, ele reza, eu não estou falando mal do advogado criminalista, ele reza para surgir uma nulidade. Surgindo uma nulidade, ele deixa quietinho. Quando o juiz for proferir a sentença, ele vai lá e argumenta a nulidade. Volta todo o processo desde o início, tá bom? Então, temos que cuidar este ponto. Outra questão, 796, vai dizer que a nulidade não será pronunciada quando tu puder repetir o ato, né? Ou quando quem causou a nulidade de maneira proporcional. Por exemplo, eu causo a nulidade e daí depois vou lá eu e argumento com o juiz. Ó, juiz, existe uma nulidade, eu quero que tu volte o processo desde o início ou anule o ato. Não, tu causou a nulidade. Se tu causou a nulidade, tu não pode arguir que o ato é nulo, tá bom? O 797 vai dizer que quem declarar a nulidade deve dizer a qual os atos se estende. Então, se tem uma nulidade na audiência, tu anula toda a audiência ou somente parte da audiência? Tá? Então, por exemplo, teve uma nulidade no depoimento da última testemunha, depoimento de todas as testemunhas anteriores, será nulo ou não? Eu não sei dizer. Por quê? Porque isso compete ao juiz que verificou que um ato é nulo informar quais os demais atos também serão considerados como nulos, tá bom, pessoal? Então, temos que cuidar essa questão aí da nulidade, tá? É extremamente importante, tá? O 798, para finalizar, a nulidade do ato não prejudicará senão os não prejudicará senão posteriores que dele dependam ou sejam consequências, né? Geralmente é dali para frente que anula, tá? Temos aqui uma questão, tá? Separei uma questão da OAB 2009, bem antiguinha, mas no que se refere às nulidades no processo do trabalho, assinale a opção correta de acordo com a CLT. A nulidade será pronunciada quando for possível suprir sua falta. Se é possível suprir a falta, não vai ser declarada. Não haverá nulidade quando os atos resultarem em manifesto prejuízo. Sim, se resultar em manifesto prejuízo, vai ter nulidade. C. Tratando-se de nulidades fundadas em incompetência de foro, serão considerados nulos atos ordinários. Por fim, o juiz do tribunal que declarar a nulidade declarar os atos a que ela se estende. E está ali já padrão resposta para vocês, tá bom, pessoal? Então, terminamos aqui essa aula sobre nulidades. Espero que tenham gostado, espero que estejam estudando. Qualquer dúvida, me coloco à disposição. Comente aí nos comentários. Não se esqueçam de dar o like no vídeo aí para ajudar o professor e se inscrever no canal, tá bom? Forte abraço, bons estudos.